Num universo onde números moldam a realidade, desde a estrutura do DNA até as vastas constelações que salpicam nosso céu noturno, existe um número que se destaca, não por suas propriedades matemáticas, mas pela profundidade de seu mistério e pela intensidade das emoções que desperta. Este número é o 666, frequentemente conhecido como o número da besta. Mas por que um simples número evoca tanto fascínio, temor e especulação? Esta jornada nos leva além da superfície de um enigma milenar, mergulhando nas profundezas de sua origem bíblica no livro do Apocalipse, atravessando os corredores sombrios da história humana, onde foi visto como presságio de mal e objeto de temor supersticioso, até chegar aos dias modernos, onde figura em debates culturais, teorias da conspiração e até mesmo na tecnologia que permeia nosso cotidiano. O 666, embora frequentemente associado a imagens de calamidade e forças ocultas, é um portal para entender não apenas as ansiedades e esperanças da humanidade ao longo dos séculos, mas também como símbolos e números podem influenciar nosso pensamento, cultura e até mesmo ações. Ao desvendar o véu que cobre o 666, nos deparamos com questões sobre fé, poder, rebelião e a eterna luta entre o bem e o mal. Prepare-se para explorar a história, os mistérios e as interpretações que cercam o 666, numa viagem que promete iluminar tanto quanto intriga. Junte-se a nós, enquanto buscamos desvendar a verdade por trás do número mais enigmático e discutido de todos os tempos. Nosso fascínio pelo número 666 nos leva de volta ao cenário místico e apocalíptico do livro do Apocalipse, mais precisamente ao capítulo 13, versículos de 16 a 18, onde é mencionado como o número da besta, um enigma que tem confundido e fascinado estudiosos, teólogos e leigos por séculos. Este livro, também conhecido como Revelação, é atribuído a João, um dos discípulos de Jesus, que o escreveu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Suas visões de eventos futuros, cheias de simbolismo rico e imagens dramáticas, foram destinadas a oferecer esperança e orientação para as comunidades cristãs primitivas, enfrentando perseguição sob o Império Romano. Dentro deste contexto, o 666 é apresentado como a marca da besta, uma figura poderosa e maligna que opera em oposição direta a Deus e à ordem divina. Esta besta, segundo o texto, exige adoração universal, marcando seus seguidores com seu número, na mão direita ou na testa, sem o qual ninguém poderia comprar ou vender. Mas por que o número 666? A escolha não é arbitrária. Na cultura judaica, números carregam significados simbólicos profundos. 6, sendo um número imperfeito, especialmente repetido 3 vezes, pode representar a imperfeição e o mal extremos, em contraste direto com o número 7, que simboliza perfeição e completude no contexto bíblico. Mas o Apocalipse fala diretamente a seus contemporâneos, em uma linguagem repleta de simbolismo que teria ressoado com suas experiências e desafios. O 666, através da lente da gematria, pode ter sido uma referência cifrada a Nero César, um dos imperadores romanos mais notoriamente brutais, especialmente em sua perseguição aos cristãos. Esta interpretação sugere que o número servia como uma crítica codificada ao despotismo romano, um lembrete de que, apesar do poder aparentemente onipotente da besta, a vitória final pertenceria a Deus. Ao mergulhar nas águas profundas da origem bíblica deste número, encontramos uma tapeçaria rica de fé, resistência e a luta eterna entre a luz e a escuridão. Este número, mais do que um simples identificador, emerge como um símbolo poderoso da condição humana, refletindo nossos medos mais profundos e nossas esperanças mais elevadas. É um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da fé, da esperança e da perseverança nunca se extingue. Na Idade Média, um período marcado por superstição e fervor religioso, o 666 foi envolto em lendas e mitos sobre o fim dos tempos e o anticristo. Eram tempos de incerteza, onde pestes, guerras e fomes alimentavam o medo do Apocalipse. Para desvendar o véu que cobre o 666, precisamos viajar de volta no tempo, para uma era onde números e letras dançavam juntos em um intricado balé de significados e mensagens. A gematria, uma prática antiga de atribuir valores numéricos a palavras e nomes, servia como uma ponte entre o mundano e o divino, o visível e o oculto. Originária do judaísmo,
e adotada por culturas subsequentes, a gematria permitia que textos sagrados e profanos escondessem camadas adicionais de significado, acessíveis apenas àqueles iniciados nos mistérios de seus códigos numéricos. Neste contexto, o número 666 transcende a mera sequência de dígitos para se tornar um complexo símbolo de identidade, poder e, para alguns, pura malevolência. A aplicação da gematria ao livro do Apocalipse revela uma camada de crítica política e social, uma ferramenta de resistência contra a opressão romana. Especula-se que, através desse sistema, o nome de Nero César, o imperador romano associado à perseguição dos cristãos primitivos, poderia ser traduzido para 666. Isso não era mera coincidência, mas um ato deliberado de codificação, destinado a comunicar aos contemporâneos de João a verdadeira natureza da besta, sem invocar a ira do império. Mas a gematria não se limitava a nomes e títulos. Ela era imbuída de um profundo simbolismo espiritual, onde números específicos carregavam significados próprios, entrelaçados com a cosmologia e a teologia judaico-cristãs. À medida que nos afastamos das raízes antigas do número e viajamos através das eras, vemos este número assumir novas formas e significados, um camaleão na tapeçaria da história humana. Originalmente inscrito nas páginas do Apocalipse como um símbolo de tirania e opressão, o 666 começou sua jornada através do tempo, refletindo as mudanças nas sociedades que o contemplavam. Neste cenário, o número da besta tornou-se um símbolo poderoso do mal iminente, usado por pregadores e escritores para ilustrar a batalha eterna entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Avançando para a época da Reforma, o 666 encontrou nova vida nas disputas teológicas e políticas que dividiam a Europa. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino empregaram o número da besta em suas críticas à Igreja Católica, vendo no papado a encarnação da profecia apocalíptica. Este período de intensa reinterpretação destacou a flexibilidade do número como ferramenta de contestação, adaptando-se às necessidades e aos conflitos de sua época. Com o iluminismo e a ascensão da razão sobre a superstição, o 666 foi temporariamente relegado ao reino do místico e do esotérico. Contudo, não demorou para que ressurgisse nos movimentos ocultistas do século XIX e início do século XX, onde foi explorado em novos contextos, simbolizando conhecimento oculto e poderes além do mundano. Na contemporaneidade, o número permeia a cultura popular, do horror ao entretenimento, simbolizando o mal de maneira quase caricata, mas também surgindo em discussões sérias sobre privacidade, controle social e tecnologia, refletindo as ansiedades de uma era digital. Paradoxalmente, em algumas subculturas, o número foi adotado como um símbolo de rebelião ou identidade, desafiando sua conotação tradicionalmente negativa. Esta metamorfose do 666, de um aviso apocalíptico a um ícone cultural onipresente, ilustra não apenas a durabilidade dos símbolos religiosos, mas também sua capacidade de evoluir e se adaptar às narrativas humanas. O número da besta, portanto, serve como um espelho, refletindo as esperanças, medos e lutas da humanidade ao longo dos séculos. E assim, em cada era, o número ganha novas camadas de significado, cada uma revelando algo essencial sobre o período que a reinterpretou, mantendo viva a conversa entre o passado e o presente, entre o divino e o terreno. À medida que o 666 atravessa as fronteiras do tempo para a era moderna, ele não apenas retém sua aura de mistério e proibição, mas também se transforma, infiltrando-se nas várias facetas da cultura popular e do discurso público. Este número, carregado de histórias e simbolismo, encontra novos palcos na literatura, no cinema, na música e além, às vezes provocando, outras vezes divertindo, mas sempre mantendo-se relevante no imaginário coletivo. No cinema e na televisão, o 666 é frequentemente associado a histórias de horror e suspense, onde simboliza o mal supremo ou serve como um prenúncio de eventos sinistros. Filmes icônicos e séries de TV usam o número tanto de maneira sutil quanto explícita, criando camadas de tensão e expectativa. Através destas narrativas, o número transcende a sua origem religiosa, tornando-se um elemento universal de intriga e perigo. Na música, particularmente no rock e no heavy metal, o número é empregado como um símbolo de rebelião, desafio e, às vezes, provocação.
Bandas e artistas adornam suas obras com o número da besta, atraindo a atenção e, ocasionalmente, a censura de grupos preocupados com suas implicações morais ou espirituais. Contudo, nessas subculturas, o 666 também pode representar uma busca por identidade, uma afirmação de independência frente às normas estabelecidas. Além do entretenimento, o número encontra seu caminho em debates contemporâneos sobre tecnologia e privacidade. Com a crescente digitalização da sociedade, surgem temores de que o número possa um dia ser usado em sistemas de identificação global, ecoando as antigas advertências do Apocalipse sobre a marca da besta. Essas discussões refletem ansiedades modernas sobre controle, liberdade e a natureza intrusiva da tecnologia em nossas vidas. Curiosamente, o número também se manifesta em fenômenos cotidianos, desde números de telefone até placas de carro, muitas vezes evocando reações que vão do humor ao desconforto. Essas ocorrências casuais do número servem como lembretes de sua onipresença cultural e da capacidade humana de encontrar significado, mesmo nas coincidências mais banais. À medida que nos aproximamos do fim de nossa jornada pelo universo deste número tão enigmático, somos levados a contemplar a influência profunda que símbolos e números exercem sobre a tapeçaria da experiência humana. Estes não são meros caracteres ou cifras sem vida, mas entidades vibrantes carregadas de energia e significado, tecidas intrinsecamente no tecido da nossa existência. O 666, com seu legado milenar e sua presença pervasiva na cultura moderna, serve como um farol, iluminando o vasto mar do simbolismo humano. Os símbolos e números atravessam culturas e épocas, funcionando como linguagem universal, capaz de comunicar ideias complexas, emoções profundas e verdades espirituais. Eles nos conectam com nossos ancestrais, com as divindades que adoramos e com os mistérios que nos cercam. O 666, em particular, encapsula a dualidade da natureza humana, nossa inclinação para a luz e a escuridão, o bem e o mal. Ele nos lembra de que, em cada era, os seres humanos têm lutado com estas forças opostas, buscando significado e propósito no caos da existência. Mas o poder dos símbolos e números vai além da representação. Eles têm a capacidade de influenciar a realidade, moldar percepções e até mesmo alterar comportamentos. O 666, por exemplo, tem sido usado tanto para instigar medo, quanto para expressar resistência, para marcar como paria ou para celebrar a individualidade. Esta maleabilidade reflete a nossa própria capacidade de reinterpretar e resignificar os símbolos à luz das nossas necessidades, desejos e entendimentos. No entanto, esta capacidade também carrega uma advertência. Em uma era de informações e desinformações proliferantes, o entendimento crítico do simbolismo torna-se essencial. Ao nos engajarmos com símbolos como o 666, devemos questionar quem os está usando e com que propósito. Estamos ampliando medos infundados ou promovendo uma compreensão mais profunda? Estamos perpetuando estereótipos ou explorando novas narrativas? Ao concluirmos nossa jornada pelo universo enigmático do número, emergimos não com temor, mas com uma apreciação aprofundada pela complexidade e pelo poder dos símbolos e números em nossa cultura e espiritualidade. O 666, longe de ser apenas um número de advertência ou maldição, é um convite ao diálogo, uma ponte entre o passado e o presente, entre o sagrado e o secular. Ele nos desafia a questionar, a explorar e a buscar entendimento, não apenas sobre os mistérios que ele representa, mas também sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Neste espírito de descoberta e conexão, convido cada um de vocês a compartilhar suas perspectivas, experiências e interpretações. Como o 666 ressoa em sua vida? Há outros símbolos ou números que capturam sua imaginação ou provocam reflexão? Este é apenas o começo da conversa. Se esta jornada ao coração do número da besta despertou sua curiosidade, inspirou perguntas ou iluminou novos caminhos de pensamento, eu encorajo você a se envolver. Comente abaixo com suas ideias. Compartilhe este vídeo com amigos e entes queridos para ampliar o diálogo e inscreva-se em nosso canal para mais explorações profundas sobre os símbolos e mistérios que moldam nosso mundo. Lembre-se, cada perspectiva acrescenta uma nova camada à nossa compreensão coletiva. Juntos, podemos desvendar não apenas o significado por trás do 666, mas também os inúmeros outros enigmas que esperam por nós.
Obrigado por nos acompanhar nesta viagem de descoberta. Até a próxima vez, continue buscando, questionando e maravilhando-se com o mundo ao seu redor.